Boa noite, pessoal. Vou começar a gravar agora, que é a nossa aula. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Só um minuto. Então, pessoal, a aula passada a gente começou falando sobre o calor profundo, né? Basicamente falando sobre ondas curtas e o micro-ondas, né? E agora nós vamos falar um pouco aí sobre o ultrassom. Nós falamos algumas coisinhas, né, sobre o ultrassom, mas agora a gente vai se aprofundar aí um pouquinho mais sobre esse assunto. Só avisando que vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem para tirar dúvidas, a gente pode discutir sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Todos me ouvindo bem? Sim. Show. Então, pessoal, esse materialzinho aí tem no alvo de vocês, tá? Falando ali sobre o ultrassom, né? A forma de posicionar ali o ultrassom sobre o paciente, né? Mantendo ali a parte a ser tratada ali descoberta. Então, tem algumas técnicas para você utilizar, porque às vezes o local que você vai utilizar também é de difícil acesso, digamos assim, tipo um local próximo virilha, né, e tal. Aí tem algumas técnicas de poder utilizar, até também para não estar constrangendo aí o paciente, mas em breve esperamos ter as nossas aulas práticas para que a gente possa trabalhar aí essas técnicas, né? Deve verificar também se o equipamento está calibrado, informar também a sensação, né, do paciente, o que ele deve sentir, né? No caso do ultrassom, o que ele não deve sentir, né? Porque na realidade o paciente, né, no momento do ultrassom, ele não vai sentir nada. Se ele estiver sentindo, é porque o aparelho está numa intensidade muito alta, né? Como é que deve ser direcionada ali também o local, né? Forma como você vai utilizar também ali o aparelho. Deve também ser selecionada ali a variação da frequência, né? Também a forma como você vai utilizar, se você vai utilizar da forma pulsátil ou se ela vai ser contínua, qual é o objetivo que você vai estar utilizando, né? O gel condutor também, né, é bastante importante para fazer essa propagação ali do som para o local onde você quer gerar o efeito do aparelho. E na finalização, né, certificar que o aparelho está devidamente desligado antes de remover o transdutor. O transdutor, no caso ali, é o cristal, né, o local onde você vai colocar ali sob a pele do paciente. Porque se fizer isso, se tirar o aparelho, né, se desencostar o aparelho do paciente com o aparelho ligado, vai queimar o aparelho, vai quebrar ali o cristal. Né? E esse aparelho também, como o micro-ondas é um pouco mais barato, mas também é um valor aí alto, né? Um prejuízo significativo.
E também, né, limpar bem ali o cristal, né, o transdutor, antes de recolocá-lo, né, no local onde ele fica. Então, o ultrassom, como a gente falou na aula passada, ele é uma modalidade também de penetração profunda, então ele vai gerar também esse calor profundo e também pode ser utilizado da forma não térmica, né? Como a gente já tinha falado lá, né? Os princípios físicos, ele vai utilizar ali do piezoeletricidade, que foi descoberto ali por Pierre e Jacques Coeur em 1880, né? Que é um tipo de técnica, né? Que vai utilizar ali de polarização elétrica produzida por certos materiais, né? Eles vão gerar ali uma agitação das moléculas ali que vai ser realizado pelo cristal, né? O cristal ele vai gerar ali uma vibração, onde essa vibração vai gerar um som, né? Isso é facilmente detectável, né? No momento que você pegar ali o cristal do aparelho, se você colocar ali uma fitinha e colocar água ali no local, né, preencher aquele cristal ali com água e ligar o aparelho, você vai ver as vibrações que esse cristal vai gerar. E essas vibrações de som que vocês, assim que a gente puder fazer a prática, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Esse efeito ali desse ultrassom, ele vai gerar o efeito, né, ali no corpo do paciente. O que vai gerar essas vibrações via ondas sonoras, né, via ultrassom, digamos assim? Ele vai fazer aquela mesma agitação das moléculas ali daquele local onde está sendo aplicado, e esse atrito entre essas moléculas vão gerar calor. Né? Por isso que acaba tendo esse calor profundo aí também. Né? Aí tem aí alguns tipos de materiais, né, que são utilizados, né, no cristal, ali que pode ser o quartzo, turmalina, entre outros aí, para gerar esse efeito. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Assim, você disse ali que só pode retirar o aparelho do soro paciente quando desligar o aparelho, certo? E para Sim. colocar, você liga só quando estiver em contato com a pele? Só quando tiver contato também. Só quando tiver contato também. Você vai lá, coloca o gelzinho no cristal, coloca o aparelho ali no local onde você quer aplicar, liga o aparelho, coloca lá a intensidade, os parâmetros que você quer, aí você começa a aplicar. Aí depois terminou a aplicação, o aparelhinho ali apitou, que hoje esses aparelhinhos eles apitam, eles avisam o momento que acaba o tempo ali, você desliga o aparelho, aí sim você tira o aparelho do local. Ok? Tá, obrigada. Nada. Aí aqui está mostrando, né, a velocidade do onda ali do ultrassom, né, em alguns locais, né, velocidade de propagação por metros por segundo. Então no ar ali por 330, na água 1.500, na gordura 1.430, no músculo 1.620, nos tecidos moles. Então vocês estão vendo ali como é que o quanto que essa velocidade muda, né, dessa propagação desse som em diferentes estruturas. Aí com relação aos tipos de onda, né? Como a gente já falou, temos o tipo contínuo. Esse tipo contínuo, que ele vai gerar essa estimulação contínua, ele vai ter um efeito térmico, porque ele vai gerar ali aquela agitação ali das moléculas frequente, né? Que vai gerar uma fricção, ou seja, um atrito ali dessas partículas e com isso gerar ali o calor. Né? Gerando ali os tecidos mais vascularizados, é provável que seja que esse calor aí seja dissipado, né? Então, aí dependendo também de qual estrutura que você quer alcançar, aí você vai gerar ali um tipo de efeito diferente. Depois a gente já vai falar melhor sobre isso.
E tem também o punçado. O punçado, como qualquer aparelho punçado, ele vai gerar um efeito, ele vai gerar um estímulo e vai parar. Vai gerar um estímulo e vai parar. O grande objetivo disso é exatamente não gerar um aquecimento, né? Até porque vão ter algumas situações que gerar um calor profundo seria contraindicado, que daí nesse método de forma de utilizar, você já conseguiria tratar algumas situações que o contínuo não conseguiria. Que na verdade o contínuo acabaria fazendo um efeito contrário nessa situação. Que tipo de exemplo vocês podem dar que, no caso, o contínuo poderia... no caso, o pulsado conseguiria fazer um tratamento, mas o contínuo não conseguiria. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, inclusive na aula passada. Pessoal? Vamos lá, repetindo a pergunta de novo. Tá? Em qual situação que utilizando o aparelho de forma punçada, ou seja, que não geraria um aquecimento, né, ali do tecido, poderia ser utilizado, porém, se fosse utilizado de forma contínua, seria contraindicado. Em que situação isso aconteceria? Em gestante? Gestante, por quê? Por não ser indicado deixar exposto tanto tempo ao ultrassom? Não, na verdade, não tem contraindicação contra a gestante. Na verdade, você só não vai utilizar no ventre gravídico, né? Mas utilizar em qualquer outro local do corpo não tem problema nenhum. Independente se é contínuo ou se é pulsado. Eu pensei em alguma inflamação aguda. Inflamação aguda já faz total sentido, né? Inflamação aguda, como a gente falou na aula passada, se a gente utiliza esse aparelho de forma contínua, né, vai gerar um aquecimento e vai aumentar a inflamação. Já de forma pulsada, você já consegue acelerar esse processo inflamatório sem que ele aumente essa inflamação, né? Então você vai acelerar, fazendo com que ele aja de forma mais rápida e com isso melhore essa inflamação, né? Sendo pró-inflamatório. Beleza? É um exemplo bem legal. Existem algumas pessoas que utilizam o ultrassom pulsado em locais que têm implante metálico. Eu não acho interessante, porque por mais que seja pulsado local metálico, pode gerar algum tipo sei lá, pode aquecer, por mais que não em outros tecidos não, mas o metal ele pode aquecer, então eu não acho interessante colocar. Por mais que teoricamente não aqueceria, né? Prefiro utilizar outros recursos. Aí alguns efeitos biológicos, né? Os efeitos térmicos deve-se à absorção da onda sônica pelo tecido, então vai ter um aumento da extensibilidade ali das estruturas colágenas, por exemplo, ali ligamentos, cápsulas, tendões, então é um aparelho que, por exemplo, se aumenta a extensibilidade dessas estruturas, que tipo de patologia ou que tipo de problema aí que poderia resolver, poderia ajudar o ultrassom? Pensando nessas estruturas ali, ligamentos, cápsulas, tendões. Uma capsulite adesiva?
Capsulite adesiva? Possivelmente, mas até mesmo uma restrição articular devido pós-fratura, por exemplo, né? Que tem por ter ficado muito tempo sem movimento, você pode utilizar o ultrassom naquele local ali, que ele vai liberando, né? Facilitando a soltura dessas estruturas para que você consiga, né, liberar mais rápido aí essa articulação, que quem já teve fratura, né, e teve aí um tempo com o braço engessado ou imobilizado, sabe muito bem como é dolorido você tentar restabelecer essa amplitude de movimento, né? Então, é um recurso que é bem interessante utilizar. E aumento da circulação sanguínea, né? Aumento do metabolismo e tudo aí, com os efeitos fisiológicos do aparelho. Força ali de radiação, né? Então aumenta a pressão ali exercida sobre a membrana celular, né? Onde vão gerar ali alguns efeitos, né? Alteração na permeabilidade celular, né? Vai facilitar essa permeabilidade, facilitação do fluxo sanguíneo, como a gente já falou, aumento do suprimento de oxigênio e de nutrientes e aumentando também o metabolismo celular. Ou seja, tudo isso vai facilitar para acelerar o processo inflamatório, né? Como a gente havia falado. Aqui é uma imagem de um cristal, né, de um ultrassom bem velho, por sinal, onde mostra, né, onde coloca ali o gel condutor, né, ali no cristal, embora nessa imagem aí a pessoa que colocou o gel foi bem econômico, né? A gente vai utilizar o gel, tem que cobrir toda a era ali do cristal, né? Mas só mostrando aonde que se coloca o gel condutor. Então, outros efeitos terapêuticos aí, por exemplo, no tecido ósseo. Ele acelera o reparo ósseo, ou seja, em situações aí de fraturas, né, a gente pode utilizar o ultrassom pulsado, né, ele faz com que os osteoblastos, vocês lembram dos osteoblastos? São aqueles que, aquelas células que vão estar gerando, né, células ósseas novas, então eles vão acelerar aí esse processo, né, permitindo, né, a captação de nutrientes, fazendo com que essa remodelação ali daquelas estruturas aconteça de forma mais rápida, ou seja, acelerando o reparo ósseo ali de uma fratura, certo? Exatamente por esse efeito que é totalmente contraindicado você colocar esse aparelho em criança, principalmente ali em regiões articulares, nas suas epífises. Por quê? Pode repetir a pergunta, professor? Por que que esse aparelho é contraindicado, né? Pensando nesse efeito aí terapêutico, por que que é contraindicado em crianças, principalmente nas suas epífises articulares? Porque elas não estão formadas ainda? Exatamente. Estão lembrados que a criança, principalmente ali nos seus ossos longos, né, tem o que a gente chama de epífises de crescimento, eles estão ainda em formação, então existe ali uma região que é mais cartilagem do que realmente estrutura óssea, que é exatamente naquele local onde vai acontecer o crescimento ósseo, porque eles estão em fase de crescimento. Portanto, se a gente sabe que esse ultrassom, da forma pulsátil, ele vai estimular ali os osteoblastos, né, acelerando ali
esse bombeamento de íons, de captação de nutrientes, aumentando o fluxo sanguíneo, né? E aumentando ali também um fluxo de cálcio, ou seja, para calcificar, né? Pode fazer com que calcifique essas estruturas antes do esperado, que não é algo que a gente quer que aconteça ali numa epífise de crescimento de uma criança. Por isso que esse aparelho é totalmente contraindicado aí ser utilizado em crianças que ainda estão, crianças e adolescentes, né, que ainda estão nesse processo de crescimento. Ok? Entendido ou alguém ainda ficou em dúvida sobre esse assunto? Ok, prof, tudo certo. Beleza. Fases de remodelação, né? Já meio que falei, mas tudo bem, né? Aumenta também a disposição de colágeno, aumento também da elasticidade, mudança ali da disposição de fibras colágenas, que é importante também no momento de remodelação, né? Ali dos periósteos, né? Para gerar ali aquela remodelação, para acelerar também o processo de melhora de uma fratura. E aí, agora começando a falar dos parâmetros, né? No aparelho, que eu até falei um pouquinho atrás ali, né? Falando sobre o cristal, né? A gente falando sobre a parte de cima ali do cristal, onde a gente coloca o gel, é o que a gente chama ali de ERA, né? Que é essa área de rarefação efetiva, que é a área onde vai ser transmitida aquele ultrassom, certo? Que no caso ali está dizendo de 4 centímetros quadrados, mas vão ter aparelhos que vão ter de 3 centímetros, de 5 centímetros, né? Aí você vai ter que medir essa área para saber, ou às vezes vem no aparelho já dizendo, né? Para saber qual é a ERA ali do aparelho que você vai estar utilizando, porque ele vai ser importante aí em uma dos parâmetros que você vai ter que mexer, certo? O segundo é a intensidade. A intensidade, ela é a quantidade de energia que você vai gerar ali no paciente, né? Onde a unidade ali é em watts por centímetros quadrado, que vai ali de 0,01 até 2, né? Os efeitos terapêuticos, né? Eles vão térmicos, ele vai de 0,5, né, até 3 watts por centímetro quadrado. O não térmico, ele vai de 0,1 a 0,5, ok? Isso só para a gente saber ali a questão térmica e a questão não térmica, que a gente pode variar aí da intensidade, né? Mas sempre também perguntando lá para o paciente se ele está sentindo alguma coisa. Como eu falei, nesse aparelho em específico, ele não pode sentir nada. Se ele estiver sentindo alguma coisa, é porque o aparelho está muito forte, certo? Ali falando ali sobre a questão também do ultrassom pulsátil, né? Ele vai ali já meio que fazer um cálculo, né? Por exemplo, se você colocar ali uma intensidade de 2 watts por centímetros cúbicos, né? Ele significa ali que, no caso, você vai estar utilizando, se você utilizar 50%, por exemplo, ele vai ter uma variação ali de 1 watts por centímetros quadrados, certo? A saída ali do contínuo, por exemplo, ele chega a uma profundidade de 5 centímetros. E a saída do pulsado, né, ele vai ter ali uma redução, né, dos efeitos térmicos e um aumento ali da produção dos efeitos não térmicos, mas a profundidade ele acaba chegando até próximo ali, só porque um pouquinho menos, mas depois a gente já vai mostrar melhor ali essa questão de profundidade, mas ele acaba indo menos, ele acaba sendo um pouco mais superficial. Aqui com relação à potência, né? A quantidade de energia produzida ali
que vai chegar numa profundidade mais ou menor, né? Que no caso é a frequência, que a gente pode modular em 1 MHz ou 3 MHz. O de 1 MHz ele vai ser muito mais profundo e de 3 MHz ele já vai pegar estruturas mais superficiais, né? Normalmente a gente utiliza ali 1 MHz em locais mais densos, onde a gente precisa chegar mais profundamente, um tendão, por exemplo, alguma coisa assim. E o de 3 MHz a gente utiliza em estruturas mais superficiais. A gente normalmente coloca mais em dedo, né? Alguma coisa assim mais delicado, né? Então, tanto tem aparelhos que vão ter dois cristais, né? Cristais de 1 MHz e o de 3. O de 3 normalmente ele tem uma era bem menor, né? Mas tem os aparelhos agora mais modernos, né? Que daí no mesmo cristal ele consegue fazer essa troca de 1 MHz para 3 MHz e o contrário também. Aí os parâmetros de tempo, né? Como é que a gente vai saber qual é o tempo que a gente vai utilizar esse aparelho? Aí é onde a gente vai estar fazendo aí um cálculozinho, né? Que é o que a gente chama ali de tempo, é igual a área sobre a era, certo? Levando em consideração, né? Que a gente vai utilizar em uma área, por exemplo, ali que vai ter 4 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Digamos que a gente vai pegar ali o ombro do paciente, né? E eu quero utilizar ali uma área de 4 centímetros por 5 centímetros, que vai dar uma área de 20 centímetros quadrado, certo? Ali no caso, onde eu quero botar no ombro ali do meu paciente. Então, o tempo, como a gente falou que o tempo é igual à área sobre a era, então a área eu já sei que é 20 centímetros quadrados. A era, no caso como a gente estava dando exemplo ali, é de 4 centímetros quadrados. Como é que a gente descobre qual é o valor da era? A gente vai ver lá no aparelho, pega o aparelho e mensura ali o tamanho do cristal. No caso, o exemplo ali, ele tem 4 centímetros. Aí vai fazer o 20 dividido por 4. Então, nessa área de 20 centímetros quadrados, a gente vai utilizar ali por 5 minutos. Então, você vai fazendo lá movimentos lentos e circulares por todos esses 20 centímetros quadrados por 5 minutos. Né? Lembrando que o tempo máximo que pode ser utilizado em uma área, né, é de 15 minutos. Alguma dúvida nesse cálculo, pessoal? Eu não entendi, professor. Pode repetir? Professor. Pode repetir? Vamos repetir e vou fazer melhor. Peraí. Obrigada. Peraí. Calma. Vamos interromper. Professor, e já aproveitando o engate ali da pergunta, se puder me situar do que vocês estão falando, porque eu não estava conseguindo entrar no AVA, daí não consegui entrar antes. Calma aí. Beleza. Eu mostrando aqui, quem sabe fica um pouquinho mais fácil de entender, certo? Então vamos lá. Digamos que eu quero aplicar na região aqui da inserção do meu supraespinhoso. Onde é que é a inserção do meu supraespinhoso? Pessoal? Inserção de supraespinhoso. É na tuberosidade maior. Tuberosidade maior do úmero, né? Fica bem aqui, certo? Então, eu quero colocar aqui numa área, né? Como a gente... Vou botar o mesmo exemplo lá, né? Quero passar aqui na área, de uma área aqui de 4 centímetros, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver. 4 centímetros por 5 centímetros, certo? 4 centímetros aqui por 5 centímetros aqui. Essa área de 5 por 4 centímetros, que vai dar essa área aqui, certo? Se a gente calcular essa área, que é 5 vezes 4, dá quanto? Quanto é que é 5 vezes 4?
pessoal? 20. 20, né? Então, ou seja, essa área aqui de 4 e de 5 vai ser de 20 centímetros quadrado. Então, já sei a área que eu quero utilizar, que é essa área de 20 centímetros quadrados, certo? Então, lembra lá que o cálculo para a gente saber o tempo que a gente vai utilizar o aparelho, que é lá T de tempo, é igual a área dividido pela era. A área a gente já sabe o que é o 20 centímetros quadrados, certo? Dividido pela era, a era é o tamanho lá do cristal, que é o cristalzinho lá que a gente vai utilizar para passar aqui nessa área, certo? E no caso, o cristalzinho ali, ele tem um tamanho de 4 centímetros, certo? Então, já temos a área e a era. Então, tempo é igual à área, que a gente já sabe que é 20 centímetros quadrados, dividido pela era do cristal, que é de 4 centímetros. 20 dividido por 4 é... Quanto que é 20 dividido por 4? 5, né? 5. Então, a gente vai utilizar o aparelho, a gente vai lá colocar o gelzinho no cristal e vamos utilizar o aparelho com movimento circular por toda aquela área de 20 centímetros quadrados por 5 minutos. A gente vai botar lá 5 minutos, liga o aparelho e vai lá. Vai ficar fazendo movimentos lentos e circulares por todos esses 20 centímetros quadrados por 5 minutos. É assim que a gente calcula o tempo que a gente vai utilizar. A gente tem que saber qual é a área que a gente vai utilizar e o tamanho da era. Você pega essa área em centímetros quadrados, né? Em centímetros quadrados, e divide pela era do aparelho que você está utilizando. Aí vai dar o tempo que você vai utilizar de aparelho. Bem simples. Alguma dúvida? Agora ficou mais claro. Alguma dúvida? Não, agora ficou melhor para entender. Show! Vou sumir de novo, peraí. Vamos voltar lá para a aula. Beleza? Então, só recapitulando, como eu falei, né? Pro, tá sem áudio? Agora está me ouvindo? Agora Pessoal? sim. Ah, tá. Devo ter apertado errado ali e desliguei o áudio. Então, como eu estava falando, né? Recapitulando, então, ali, só para ficar bem claro com relação ao tempo, né? Tempo é igual a área sobre a era. Então, 4 centímetros de largura e 5 de comprimento. Se esse é o local que eu quero utilizar o aparelho, né? 4 vezes 5, né? Vai ser 20 centímetros quadrados. Então, a gente já tem ali o valor da área.
A era, como eu falei, ali é o comprimento do cristal ali do ultrassom que você está utilizando. Não quer dizer que todos vão ser de 4 centímetros. Como eu falei, vão ter aparelhos que vão ter 5, vão ter aparelhos que vão ter 3. Pode ser que você vá utilizar um aparelho que tem o de 3 MHz separado, então às vezes ele vai ter até ali 2 centímetros, então vai ser menor ainda, né? Então, tudo isso vai gerar essas variações de tempo que você vai utilizar, mas o cálculo é sempre o mesmo. O tempo é igual à área sobre a era. Então, no caso ali de 4 centímetros e 5 centímetros, vai ser 20 centímetros quadrados de área. Então, 20 dividido por 4, que é a era, vai dar 5 minutos. Portanto, você vai utilizar o aparelho por 5 minutos, né, naquela área de 20 centímetros quadrados, como a gente havia mencionado. Então, aqui temos alguns agentes, né, que a gente pode acoplar aí o nosso aparelho, gerando ali essa onda sonora, né? Materiais ali, géis hidrossolúveis e água gaseificada, aplicação direta em superfícies planas, obviamente com esses agentes também, né? Aplicação subaquática, né? Pode ser utilizado, aplicação com bolsa d'água, né? Como a gente está mostrando ali, a aplicação, uma bexiguinha ali cheia de água, também pode ser utilizado, embora eu acho muito mais interessante ali com o gel condutor mesmo, onde vai dar um efeito muito mais interessante. Mas, às vezes, né, se não tem o gel condutor, aí dá para improvisar, né? Se faltou, né, o gel condutor, aí tem essas outras opções que dá para utilizar. Contraindicações ali do ultrassom, né? Baço, cérebro, diabetes, próteses, né? Metálicas, como eu já falei, né? As epífises de crescimento, né? Ali nas crianças, infecções urinárias e renal, órgãos reprodutores, tumores, obviamente, e também varizes. Então, essas são as contraindicações ali do ultrassom. Aí a fonoforese, que a gente já falou um pouquinho quando a gente estava falando lá da corrente galvânica, né? Que a corrente galvânica ela vai ter também algo parecido, só que a gente vai chamar lá na galvânica de iontoforese, que é ali a introdução de agentes farmacológicos através da pele, né? Só porque lá na galvânica vai ser através das correntes, aqui no ultrassom vai ser através do próprio som, né? Dali da cavitação ali do som. Certo? Não falei ali que um dos efeitos é aumentar a permeabilidade das membranas celulares, portanto, é isso que vai facilitar a entrada desses fármacos ali pela pele. Agora, eu tinha um outro material aqui sobre os agentes térmicos superficiais que eu gostaria também aqui de passar para vocês, né? Crioterapia a gente já falou, mas podemos falar mais um pouquinho aqui, né? Falar sobre as indicações, contraindicações, efeitos fisiológicos, coisa e tal. Indicações, né? Ali a redução do calor, né? Analgesia, contenção dos processos inflamatórios, do edema, né? Podem ver, contenção dos processos inflamatórios e do edema que vai acontecer isso de acordo com a vasoconstrição que esse aparelho vai gerar. Só um minuto, pessoal, que está quase acabando a bateria. Deu. Restrição da área do trauma, né, que acaba sendo da mesma forma, redução dos espasmos musculares, diminuição
do metabolismo celular. Isso vai ser um dos fatores que também vai conter um pouco ali o processo inflamatório, né? Já que ele precisa de um metabolismo mais acelerado para funcionar. Por isso, talvez em algumas situações não seja tão indicado o gelo em processos inflamatórios, né? Porque se você quer que essa inflamação acabe mais rápido, talvez o gelo não seja a melhor opção para acelerar esse processo inflamatório, para melhorar esse processo inflamatório. Principais indicações ali de lesões ortopédicas, lesões musculares, entorses articulares, traumas agudos, luxações. E os efeitos fisiológicos, né? Como a gente já falou ali sobre o processo inflamatório, você já conhecem bem, né? Ali os sintomas, né? Sinais e sintomas da processo inflamatório, que é calor, rubor, edema, dor e perda de função do tecido. Acho que isso aí já está bem claro aí para vocês. Já falei. Questão de sensibilidade também, né? Como eu falei, ele vai ter um efeito analgésico, mas também se você aplicar ele por um pouco mais de tempo, ele vai gerar uma anestesia ali no local, né? Talvez esse seja um dos efeitos que pode ser interessante em casos de muita dor, né? Mas, como eu falei, né? Se você não tem em mãos, por exemplo, o TNS, aí é interessante você utilizar o gelo para analgesia. Mas se você tem o TNS à disposição, não faz o menor sentido você utilizar o gelo, sendo que aí em condições crônicas ele não tem nenhum efeito fisiológico interessante aí para o paciente, né? O TNS é muito mais eficiente. Aí modalidades, né? Só que essas partes a gente não chegou a falar na outra aula, né? Que é a aplicação ali de pacote de gelo, né? Também tem os banhos de imersão, bastante utilizado aí por atletas, né? Principalmente ele para recuperação da musculatura, né? O spray também, né? Que ele vai gerar ali um resfriamento rápido ali do local, né? Já gerando ali analgesia, que também é bastante utilizado em esportes. Só tem que tomar cuidado também, né? Para a aplicação ser ali pelo menos de 30 centímetros de distância, né? Porque pode queimar também o paciente, né? Ou seja, gelo também queima, né? Então, ter esse cuidado no momento da aplicação. E as contraindicações, né, que é a hipersensibilidade ao frio, distúrbios vasoespáticos, né, um exemplo ali a gota, né, porque se vai gerar ali vasoconstrição, ele pode gerar ali mais dor ainda devido à gota, né, que vai ter ali depósitos de ácido úrico, né. Doenças periféricas vasculares, então vasoconstrição em problemas vasculares não é muito interessante. Crianças também não é muito interessante, né? Porque até pela questão de sensibilidade, óbvio, tem crianças que não tem essa sensibilidade toda, mas também não é interessante. Região onde a pele é mais sensível ou fina, né? Também é complicado. E regiões ali muito vasculares, né? Que tem muitos vasos sanguíneos e nervos também. Né? Como a gente pode dar o exemplo ali, fosfoplítea também. Ali naquela região atrás do joelho. Esse, para quem não conhece, é o forno de Bier, né? Ele também gera ali calor superficial, que pode variar ali a temperatura entre 40 e 50 graus, duração de tratamento de 30 a 40 minutos, né? No caso ali, ele ficaria no local ali, por exemplo, se quer colocar no joelho, né? Você colocaria esse aparelho ali na região ali onde você quer aplicar e ele vai gerar ali como se fosse um forno mesmo, né? Tem um termostatozinho ali que vai aquecer aquele local, ele coloca uma toalhinha, né, para deixar aquele local ali mais isolado, e é assim que ele funciona. Indicações aí do forno de Bier:
Artralgia. O que é artralgia mesmo, pessoal? O que é artralgia? Tentem imaginar ali, pensando na palavra. Sem pesquisar no Google. A dor Pessoal? articular? Dor articular? Exatamente, dor nas articulações, né? Aí a artrose, que é o processo degenerativo das articulações, a artrite, que é uma inflamação articular, mas já bem especificando ali que é na fase crônica, porque a gente nunca vai gerar calor em inflamações agudas, né? Contusão, contratura, distensão, dorsalgia, entorses, obviamente na fase crônica, espondilite, lombalgia, mialgia, pós-gesso, né? Lembra lá que a gente falou, né? Que tem dificuldade de movimento articular, então o calor ele vai gerar ali um relaxamento da musculatura, né? Pós-cinesioterapia, por exemplo, antes de você fazer um alongamento, vai facilitar que esse alongamento também aconteça, né? Porque vai gerar ali um alongamento da musculatura, né? Contraindicações. Perda da sensibilidade, áreas anestesiadas, transtornos circulatórios graves, processos inflamatórios agudos, estados febris, né? Ou seja, você não vai querer utilizar calor nessas situações, né? Período menstrual, vou colocar ali na região lombar, né? Infecções renais e urinárias e também gestante na região também lombar. Se for utilizar em joelho, em pé, não tem problema nenhum utilizar nessas situações. Alguma dúvida por enquanto? Ainda é bastante usado esse forno? Na verdade, o forno de Bier, ele é uma relíquia, assim, entendeu? Já não é mais... Ele foi muito utilizado antigamente, lá em 1900 e muito tempo atrás. Ele é utilizado em praticamente todas as clínicas aí antigamente. Mas como aí surgiram micro-ondas, ondas curtas, que trazem calor profundo e milhões de efeitos muito mais interessantes, né? Fora a forma de utilizar, que também é muito mais fácil, muito mais tranquilo de utilizar, aí acabaram esquecendo aí o forno de Bier, né? Principalmente depois que inventaram o infravermelho. Depois acabou sendo aposentado também, né? O infravermelho ele acaba tendo os mesmos efeitos que o forno de Bier, só porque é muito menor, mais fácil de levar, mais fácil de guardar, não ocupa tanto espaço, né? Então, que é exatamente o aparelho que a gente vai falar aí em seguida. Beleza? Mas é interessante a gente falar sobre esses aparelhos que eram utilizados antigamente para a gente ver e ver, né, as evoluções, né? Porque também esses aparelhos que a gente utiliza hoje, provavelmente daqui para frente vão aparecer outros mais eficientes, com outras formas de utilizar, talvez, né? Que acabam substituindo esses que a gente utiliza hoje. Sem dúvida vai aparecer. Professor, Então, esse slide não está no AVA, né? Não. Esses aqui eu tô colocando hoje, né? Mas vai estar essa aula gravada lá no AVA para vocês também, mas também vou estar colocando esse material lá para vocês, caso vocês queiram imprimir, né? Vou mandar esse material também em PDF lá para vocês. Eu achei no livro, na página 115, agora eu estava procurando aqui. Aham. E na unidade 2, seção 2, o senhor gravou a aula, né?
aula Sim. remota de calor profundo. Isso. Só que É a aula passada. sim, mas eu não consegui acessar, ele cai no e-mail. Como é que faz para acessar daí? Boa pergunta, tá? Eu vou ver como é que faz isso aí, depois eu passo para vocês. É que Tá para mim bom. aqui eu clico lá no link, ele abre direto, por isso que eu quero Não, eu cliquei ali no link e daí pedi um e-mail, e daí, mas é o e-mail corporativo aí que se a gente colocar e-mail pessoal não dá certo. Tá certo, então. Depois eu vou ver para vocês como é que faz para abrir, tá ok? Tá bom. Tá, obrigada. Nada. Aí tem o infravermelho, né, que é um recurso ali também de aquecimento superficial, né, que aumenta ali a circulação sanguínea, redução ali de hematomas, alívio da dor, rigidez ali da mobilidade articular, ou seja, todos esses efeitos, né, que vão estar gerando ali no local onde a gente quer utilizar, né? Método ali de aplicação, você vai deixar o paciente ali bem acomodado, até porque ele vai ficar por um período de tempo ali, que vai ser entre 10 ali e 20 minutos, né? Então ele tem que estar numa forma confortável. Você vai aplicar ali o aparelho, né? Aquela cabeçotezinho ali da luz, né? A lâmpadazinha dele ali, em uma angulação de 90 graus, ou seja, ele perpendicular ao local onde você quer aplicar, né? E essa aplicação, ele tem que estar numa distância ali aproximada de 50 a 70 centímetros da área que você vai tratar. E a intensidade, ela vai ser ali modulada conforme a distância que você vai utilizar, obviamente, levando em consideração a sensibilidade do paciente, né? Que tem que ser aquele calor que seja agradável, né? E que não pode estar incomodando, certo? Se começar a incomodar, aí você só afasta ali um pouquinho a lâmpada, que já vai aliviar ali o calor. As contraindicações do infravermelho: sensibilidade térmica cutânea comprometida, ou seja, se ele não puder te informar se está esquentando demais, é um risco ali de você queimar o paciente, né? Por mais que seja calor superficial, pode sim queimar, né? Regiões de circulação periférica comprometida, mesma situação lá do forno de Bier também, né? Se tem já algum local que tem dificuldade de circulação, pode ser que seja, por exemplo, um trombo, alguma coisa nesse sentido que seja a causa. Então, não é interessante você fazer. Tumores, mesma situação do trombo, né? A gente não quer gerar aí uma metástase no paciente, né? E pacientes com redução do nível de consciência. Se ele não está acordado, se ele não está consciente, não utilizar nenhum tipo aí desses de aparelho aí, porque a gente precisa, né, da sensibilidade dele para poder modular a intensidade, ok? O banho de parafina também, que é um outro método utilizado de calor superficial, né, que a gente utiliza bastante aí. Quer dizer, quem gosta de utilizar, né? Eu, no caso, não utilizo, mas é interessante, principalmente ali para mãos, pés, né, para extremidades, onde vão gerar ali um aumento do calor articular ali, né, que é bem interessante, né, e ele vai manter, né, esse calor ali por um tempo, o que é bastante interessante também, para melhorar ali, né, até os movimentos articulares, né? Então é bem interessante. Vai também gerar todos aqueles efeitos, né, para os problemas, né, seja articulares, seja de dor, né, relaxar a musculatura, até inflamações, obviamente, crônicas, né? A gente nunca vai utilizar calor em inflamações agudas. Contraindicações: peles feridas, né? E com cortes abertos, até porque você vai utilizar a cera ali, pode gerar bastante desconforto e até mesmo infecções, alguma coisa assim do tipo, né? Inflamações agudas, como a gente já falou, doenças dermatológicas, febre e enxertos de pele recente, que não vai
deixar de ser um processo inflamatório agudo também, né? E o turbilhão, que acredito que deve ser o último aí que a gente vai falar sobre aquecimento, né? Sobre aparelhos com um efeito térmico superficial, né? É aquela banheira de hidromassagem, né? Que a gente vai utilizar principalmente ali para extremidades, né? Pernas e braços, para gerar também todos os efeitos que o calor pode utilizar, né? Principalmente esse calor superficial, somado também aos jatos de hidromassagem, né? Que vão gerar aí os efeitos analgésicos e também outros efeitos aí bem interessantes. Lembrando que também a gente vai estar utilizando ali entre 38 e 40 graus de temperatura. Depende também, né? Então, temperatura, aí temos algumas situações, né? Tonificando os músculos, 32 graus, de 37 a 38, relaxamento muscular, de 38 a 40, embora em 32, 37, 38 também vai gerar vasodilatação, né? Aumento de circulação sanguínea, né? Diminuição da pressão arterial, aumento do metabolismo e assim por diante, né? Abaixo de 25 graus pode ser usado no tratamento de regiões edemaciadas. Existem técnicas também que você pode utilizar ali com calor um pouquinho maior, porém não somente deixar o corpo ali, né? Por exemplo, se a gente quiser gerar ali uma diminuição de um edema, obviamente um edema crônico, né? De tornozelo. Digamos que o cara sofreu uma entorse de tornozelo, e esse entorse de tornozelo é crônico, está lá inchado já faz bastante tempo, aí você coloca lá o pé desse paciente ali dentro do turbilhão, que pode ser ali a 38 graus, sem problema, e realizando o movimento de plant e dorse desse tornozelo, o que vai acontecer? O calor ele vai gerar vasodilatação, vai aumentar a circulação ali do local, né? E a contração muscular do movimento vai ajudar nessa drenagem, junto também com os jatos de água que tem ali do turbilhão, que vão facilitar essa drenagem. Então, pode sim também ser utilizado para regiões de edema, mesmo com calor aí um pouquinho maior. Só que daí, obviamente, junto com o movimento e os jatos ali de água também. Certo? Tempo de tratamento ali em torno de 20 a 40 minutos, né? Depende do tempo que você tem. Normalmente é utilizado em 20 minutos, pensando na parte prática aí do nosso atendimento em clínica, né? Aí as técnicas do tratamento: limpar a água, a área com água e sabão, né? Direcionar o jato ali para o segmento onde você quer fazer o tratamento, né? Recomendável também que troque a água ao iniciar um novo dia de trabalho e pelo menos mais de uma vez ao dia durante as sessões de tratamento, né? Ou seja, né, toda vez que você fosse utilizar, seria interessante fazer essa troca de água. Então, pensa aí no custo que isso vai gerar aí para a clínica. E um dos porquês, né, que esse aparelho já não é mais tão utilizado aí nas clínicas. E outra, né, situação que ele pode ser também utilizado, né, com água e gelo, né, gerando ali, associando também a crioterapia e a massagem ali do turbilhão. Então, daria para utilizar aí também o turbilhão com gelo, né, com água e gelo, para também gerar ali analgesia. Então, poderia utilizar aí uma questão de inflamação aguda também. Mas aqui já mostra, né, uma das fraquezas ali do turbilhão, dos problemas, que é realmente essa manutenção do mesmo, né? Porque você pensa lá, você vai utilizar num pé de um paciente, utilizou o aparelho, por mais que você limpe, por mais que você faça a higiene ali, ou peça, né, para o paciente fazer essa higiene, vai sujar água, né? Então, a recomendação é que você utilizou com o paciente, você vai tirar.
E para quem não conhece esse aparelho, até você encher esse aparelho e você conseguir trazer essa água com o poder ali da resistência do turbilhão aos 38 graus novamente, por exemplo, demora ali algum tempinho, em torno ali de talvez ali umas 2 horas para fazer todo esse processo de encher o turbilhão e deixar ele na temperatura terapêutica. Então, portanto, assim, o que eu acabo vendo aí, né, em algumas clínicas que eu já trabalhei, é que acabavam não fazendo isso, né? Na verdade, em duas clínicas, bem no começo da minha carreira na fisioterapia, eram clínicas que enchiam na segunda-feira, era utilizado a semana inteira, só na sexta-feira que era esvaziado para limpeza no final de semana, né? Aí você pensa, né? E quantas vezes que era utilizado esse turbilhão durante a semana? Mas seria, digamos assim, a única forma, né? No caso, ele como administrador, de poder ser viável ter um turbilhão dentro de uma clínica, sendo que, imagina, trocar essa água toda vez, só o gasto também para aquecer essa água toda hora, né, utilizando ali a resistência, né? Então, além do gasto de energia, o gasto de água, né? Aí pensando em todas essas situações, é melhor não tê-lo mesmo, né? Por isso que o turbilhão, hoje em dia, é difícil você ver alguma clínica que ainda tenha o turbilhão, só se já tenha muitos anos, né? E também não é algo barato, né? Um turbilhão aí tem em torno de 5, 6 mil reais. Indicações: artralgia, artrite, anquilose, contusão, contratura, coto doloroso, distensão, espasticidade, hipertonia, fibrose, pré-cinética, né? Pré-cinesioterapia, dores musculares e assim por diante. Contraindicações, as mesmas dos demais, né? Estado febril, processo inflamatório agudo, edema, se for agudo também, né? Doenças dermatológicas e também feridas abertas por motivos óbvios. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, prof, não por enquanto. Então, tem alguns casinhos aí para vocês pensarem um pouquinho. Vamos botar aqui o primeiro. Essa pessoa aí, RBD, 25 anos, acho que deve ter cortado uma parte ali. Teve durante uma partida de futebol, sentia uma dor em região de panturrilha, como se tivesse levado uma pedrada. Essa é a lesão dele, certo? Então, ali durante uma partida de futebol, ele sentiu uma dor na região de panturrilha, como se tivesse levado uma pedrada. No mesmo dia, o local ficou edemaciado, sente dificuldade de apoiar o pé no chão, certo? O que a gente pode fazer aí nesse caso? O que vocês fariam aí nesse caso? Pensando no tratamento, principalmente nos aparelhos que a gente estudou até agora. Usaria TNS, visto que calor não seria recomendado, pois é agudo o quadro.
Sim, né? Foi logo depois da partida e ele foi logo em seguida ser atendido por você. Começando, primeiramente, vamos pensar, né? O que pode ser, o que pode ter acontecido com esse paciente? Ele sentiu numa partida de futebol, como se fosse uma pancada na panturrilha, tipo, como se tivesse levado uma pedrada na panturrilha. Que tipo de situação pode ter acontecido com esse paciente? Ruptura ligamentar, talvez? Pode ser? Não, ligamentar é difícil. Pode ser Estiramento. tendínea ou muscular. Ou seja, Estiramento muscular. pode ser ali uma ruptura tendínea ou uma ruptura da musculatura, ou seja, ou um estiramento ou uma distensão. Agora a gente não sabe, né, se ela é que grau que é essa lesão, né? Se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Certo? Mas de qualquer forma, existe ali um estiramento, né, ou distensão aguda. Desta forma, o que a gente pode fazer? Digamos também que a panturrilha desse jogador de futebol, além de edemaciado, também tem hematomas. O que Fazer vocês gelo, imaginam? fazer gelo, né? Gelo pode ser uma boa alternativa. Eu falei ali do TNS não se enquadra? Sim, o TNS. O que é indicativo de TNS? O que é indicativo de TNS? Dor. Então vocês já sabem em que momento que vocês vão utilizar o TNS. Se o paciente tem dor, você utiliza. Né? Obviamente, se não há nenhuma das contraindicações de se utilizar o TNS, certo? Mas se ele tem dor, você vai utilizar, certo? Aí vai do que você pensa ali com relação ao tratamento, se você vai utilizar no meio, antes ou depois. Eu já falei qual é as maneiras que eu utilizo aí o TNS, embora não tenha muitos estudos aí falando sobre em que período utilizar o TNS, se antes ou depois. Mas já sabem como é que eu gosto de utilizá-lo, como eu acho ele mais eficiente. Mas ali dentro os outros aparelhos, tem mais, pensando agora em calor profundo e superficial, algum deles a gente pode utilizar? Ondas curtas, prof? Ondas curtas? Pro, você Oi. disse ali que para quando é dor aguda, não usar calor. Exatamente, eu falei várias vezes, inclusive nesta aula, que inflamações agudas, que vai com certeza ter um processo inflamatório ali, né? Já que possivelmente foi uma lesão grau 2 ou grau 3, sendo que existe um hematoma, né? Eu falei da possibilidade de que existe um hematoma, né? Então, com certeza vai ter um processo inflamatório agudo, e processos inflamatórios agudos a gente nunca vai utilizar calor, independente se é profundo ou superficial. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não, prof. Acho que não, prof.
Beleza. Então, vamos aqui para o próximo, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, paciente com dores lombares há 5 meses, uma perna mais curta que a outra, ela apresenta escoliose lombar, relata ter dor irradiada para membro inferior esquerdo, dormência em mão direita e cefaleias eventuais, e relata ter ansiedade e depressão. O que vocês acham disso? Tentem aí desenhar o que pode estar acontecendo com essa paciente aí, que tem esse monte de coisa aí. Professor, primeiro deve ser pela postura dela, a dor. Quando o paciente tem o quadro depressivo, não é via de regra, mas ele tende a ficar mais, como posso dizer? Encolhido não é a palavra, ficar mais retraído. Pode ser uma das causas da dor. Que dor? Ou nada a ver. O formigamento que ela tá sentindo. E provavelmente dor, né? Dor em qual local? Prof, Os braços não vão doer devido a só de formigamento. Pode falar. Prof, essa paciente não tem lombociatalgia, talvez? Porque irradia para membros inferiores. Sem dúvida, né? Ela tem uma lombociatalgia. Isso sem dúvida. Então a gente pode dizer assim, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, né? A primeira coisa que a gente faria era descobrir se essa perna mais curta ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Ela pode ser uma perna mais curta causada por contraturas musculares, né? E essa perna mais curta, sem dúvida, deve gerar alterações ali lombar o suficiente para que essas alterações gerem compressões na raiz nervosa, né, gerando o sintoma que ela sente, que é uma lombociatalgia. O que é lombociatalgia? É uma dor lombar com irradiação para membro, né, seja lá membro direito ou membro esquerdo, né, ou até ambos, né? Pode ser bilateral também, certo? Então pensamos aí nessa situação, já meio que justificando, né, o porquê desses sintomas que ela tem ali, pensando somente em membros inferiores. Mas ainda tem a questão de dormência na mão que ela sente e a cefaleia. O que pode estar acontecendo, né? Se existe algum tipo de explicação para esses sintomas também. O que vocês acham que pode ser? E aí, pessoal? Alguma ideia? A Anne, ela foi numa ideia interessante ali, né? Por exemplo, com relação à ansiedade e depressão. A pessoa quando tem ansiedade e depressão, ela é mais fechada, né? Ou seja, ela acaba tendo contraturas, né? Ou seja, ela fica com a musculatura muito mais contraída, tensa, ali em regiões de musculatura de peitoral e trapézio, principalmente, né? Você já consegue perceber que essas pessoas que têm essa ansiedade aí um pouquinho maior, que a musculatura do trapézio e peitoral são realmente alteradas. Tanto que existe essa contração exagerada ali dessa musculatura de peitoral. Pode ver que essas pessoas ansiosas, elas têm até os ombros até protuso, muitas vezes, né? E o que pode estar acontecendo, né?
trapézio, ele tem inserções ali na região occipital, ali do crânio. E o que pode acontecer, essas cefaleias eventuais que essa paciente relatou, exatamente pela ansiedade, que daí gera essa contração excessiva desse músculo trapézio, gerando tensão na sua inserção, e com isso, né, gerando aí o que a gente chama de cefaleia tensional, né? Então essa pode ser das causas, né, dessa dor aí que essa paciente sente, né? E o formigamento da mão, né, pode ser causada também por essa contração excessiva, talvez até uma contratura muscular de peitoral. Lembrando que o plexo braquial ele vai passar por algumas estruturas, né? Ali por região de escalenos, relação primeira costela e clavícula. E qual é a outra área? Pessoal, qual é a outra área que o plexo braquial vai estar passando para vascularizar e inervar membros superiores? Escalenos, relação primeira costela e clavícula e Peitoral menor? peitoral menor. Ou seja, essa ansiedade pode estar gerando aí uma contratura de peitoral menor, bloqueando, né, ou gerando ali uma dificuldade de transmissão nervosa e até mesmo vascular, o que pode justificar o formigamento na mão dessa paciente, embora a gente não especificou, né, em que região da mão, como é que é esse formigamento, né, para saber o que pode estar acontecendo. Mas é uma hipótese, certo? Então aí temos peitoral, trapézio, né? Questão de possíveis contraturas gerando uma perna mais curta, algum tipo de comprometimento lombar gerando irradiação para membro inferior. Então temos todas essas situações, né? Então, pensando em tudo isso, quais aparelhos vocês utilizariam para tratamento dessa paciente? Por Tem que exemplo, ser aparelho, prof. sim, a gente vai agora só falar de aparelho, tá? Mas assim, pensem, primeiro chegou essa paciente e relatou tudo isso para vocês. O que vocês vão resolver primeiro? A lombocetalgia. Por quê? Porque deve ser o que mais está incomodando, porque deve estar uma dor bem importante. O braço Que é deve doer também. que é a Mas queixa, no caso, você vai perguntar para ela qual é a queixa principal, né? Obviamente, você não vai descartar a pesquisa que você precisa fazer para descobrir qual é a causa de tudo. Você vai tentar tratar, sempre buscando tratar a causa, né? Mas o que um tratamento convencional de fisioterapia, a gente sempre busca resolver primeiro a queixa principal. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, esse não foi meio assim, tipo, acho que sim. Não, tá de boa. Pode prosseguir. Pessoal, aí agora é porque assim, ó, pensando no total sobre esse caso, né? Sobre esse caso. Ele realmente é um caso muito complexo. A gente tem aí dores crônicas, né? De dores lombares crônicas. Então, a gente vai poder utilizar todos os aparelhos de calor nessa região aí lombar, né? Embora é interessante a gente investigar o porquê dessas dores lombares, né? Se é realmente uma perna curta, se não há contraturas musculares, se tiver contraturas musculares, saber quais são esses músculos e liberar essas estruturas, aí você pode utilizar N técnicas aí de cinesioterapia, de
alongamento e assim por diante, né? Para resolver aí essas estruturas, né? A região de trapézio e peitoral também, né? Pode ser causadoras aí desse sentido, mas sem dúvida nenhuma a gente tem uma questão que talvez seja multidisciplinar aí, né? Como a gente falou, tem a situação da ansiedade e depressão que possivelmente são causadoras, né, desses sintomas, só porque a gente não tem certeza. O que pode acontecer também é que esses sintomas podem ser os causadores dessa ansiedade e depressão. Porque, digamos também, vai que, eu sempre fui ativo, sempre consegui fazer minhas coisinhas aí do dia a dia, e de repente essa perna mais curta começou a me dar uma dor horrível lombar com irradiação para a perna, e eu já estou com essa dor há 5 meses, certo? Isso está gerando uma ansiedade muito grande em cima de mim, que gerou esses outros sintomas que eu estou sentindo agora. Entendeu? Então, talvez essa ansiedade e depressão que ela sente pode ser causado por aquela causa primária ali, que é essa dor lombar com irradiação, né, para membro inferior. Mas também, né, ela já pode ter algum problema psicológico pré-existente, que pode ter facilitado toda essa situação, né? Aí é interessante acompanhar, né? Talvez aí até indicar aí para fazer uma consulta psicológica, né? Um acompanhamento psicológico também pode ser a causa. Beleza? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Podem perguntar. Hoje vocês estão Eu tenho mais uma quietos que o dúvida. normal. Posso falar? Pode falar. E se a dor dela for psicossomática? Tipo, ela estiver sentindo essa dor, como a gente pode tratar? Trata da mesma forma se fosse uma dor física? Não dor física? Não sei como é que chama dor psicossomática. Mas vai ser tratada da mesma forma? Vai ser tratada da mesma forma, embora se ela não tratar a questão psicológica, possivelmente o que a gente pode estar fazendo seja paliativo. Por exemplo, já aconteceu de eu tratar pacientes dessa forma, como eu falei, pode ser que os sintomas tenham causado ansiedade e depressão. Mas também pode ser que a ansiedade e depressão tenha facilitado os sintomas, certo? Portanto, o que pode acontecer? Se eu conseguir aliviar essas dores da paciente, isso pode ser um fator que vá diminuir a ansiedade e depressão dessa paciente. Porém, se foi ao contrário, né? Não vai ser a ansiedade, não vai ser a melhora desses sintomas que vai resolver. Portanto, o que vai acontecer? Como já aconteceu comigo. Chegou uma paciente para mim com dores em várias partes do corpo, eu avaliei tudo, fiz um tratamento completo, ela saiu, nossa, muito bem, sem dor nenhuma, fazendo todos os movimentos de forma tranquila. Chegou na outra semana para eu atender ela novamente, ela chegou lá com os mesmos sintomas, com dor de novo, muita dor e coisa e tal. Eu fui perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela disse: doutor, só cheguei em casa, me incomodei com meu marido, as dores voltaram todas. Qual era a causa do problema dela? O marido. O marido, né? Estresse. Então, portanto, aí o que eu vou falar para ela? Troca de marido? Não posso falar uma coisa dessa, né? Aí, o que a gente pode fazer, sabendo que o fator psicológico dela é que possivelmente está desencadeando todos os sintomas, sinais e sintomas dela, é orientar ela a fazer um acompanhamento psicológico, né? É o que eu posso fazer nesse momento, porque ela tendo essas reações, né, essas reações psicológicas que acabam se tornando físicas, né?
eu vou ficar ali tratando ela direto, ela vai sair bem, super bem ali do consultório, porém, é só ela se incomodar, que seja com o marido, que seja com outra coisa, ela vai ter uma reação física muito forte, porque ela já está nesse nível, né, de estresse. Né? Eu dei o exemplo, porque foi o que ela relatou que no momento foi o que ela estressou ela, mas ela poderia também ter se estressado com qualquer outra coisa, porque ela já está nesse nível de estresse acentuado, onde qualquer coisa pode ser um estopim para ela ficar nesse estágio aí novamente, né? Então ela sim precisa de um acompanhamento psicológico. Então seria dessa forma que a gente abordaria esses tipos de situação, né? Óbvio, vamos fazer tudo, vamos deixar de tratar por causa disso? Não, a gente orienta para que essa pessoa faça um acompanhamento, mas se ela não o fizer, pelo menos ela está avisada que para o tratamento dela é algo primordial para a efetividade do mesmo. Respondido? Sim. Ok. Então, pessoal, era o que tínhamos para hoje, tá? Vou estar mandando hoje ainda lá no local do AVA lá algumas atividades para vocês resolverem e estarem me enviando por e-mail. E na aula que vem a gente faz aí a correção e damos seguimento ao material. Vai ter atividade para semana que vem? Vai ter uma atividade, aquelas atividadezinhas, né, que a gente faz lá e vocês copiam o enunciado e colocam a resposta correta. Acho que são mais Deve estar lá no 4 AVA, né? atividades. Vai estar lá no AVA. Hoje eu vou estar enviando lá. Tá ok? Beleza, pessoal? Boa noite, então. Boa noite. Bom resto de semana aí para vocês. Obrigada, professor. Noite. Boa noite. Beijo. Obrigada por